CP Online de hoje está com o professor Carlos Henrique Gonçalves, do Centro de Ciências da Saúde, docente do curso de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis e coordenador do programa Juntos. É um programa de apoio psicossocial aos estudantes da Universidade Católica de Petrópolis. Olá, professor. Obrigada pela sua participação no nosso CP Online. Olá, bom dia, Kátia. É um prazer estar aqui falando com vocês e poder de alguma forma dividir algumas ideias que podem ser úteis nesse momento que todos nós estamos passando, né? Está exigindo tanto da gente. É um prazer estar aqui. Professor, vivendo tempos de distanciamento social, para muitos, né, a chamada quarentena. E se torna um grande desafio, porque certamente as gerações que estão aí não viveram isso. Que tipos de aspectos nós poderíamos considerar que são relevantes nessa percepção desse grande desafio que é estar em distanciamento social? Bom, Kátia, primeiro comentar que todos nós, sem distinção, nós fomos colocados nessa situação, como você bem comentou, né, de quarentena, de isolamento, distanciamento social, onde as recomendações dos órgãos públicos, né, são bem, de saúde principalmente, são bem claros. Né? Ou seja, ficar em casa nos preservando, nos protegendo desse vírus de tão fácil transmissão, né? Realmente é uma situação nova que nos exige bastante. E diante de tamanha exigência, né, toda a nossa rotina ela tende a ser modificada e a gente fica limitado nos nossos movimentos. E é bem comum que alguns aspectos nossos sejam realçados, né? É natural que todos nós tenhamos características como, por exemplo, uma inquietude, uma irritação, né, uma perder a paciência e ficarmos um pouco isolados e tristes quando temos problemas, ou até mesmo ansiosos, né? Tudo isso é normal, isso faz parte da nossa vida. Ocorre que nesse momento fomos levados a ficar, a grande maioria de nós, a ficarmos confinados, né? A ficarmos dentro de um espaço delimitado com muitas das vezes alguns familiares, né? Nós reunidos dentro de casa, e isso é um grande desafio, todos conviverem dentro de casa com as suas características. E essas características, nessas situações de grande exigência, elas tendem a ficar mais afloradas, à flor da pele. Eu diria que esse é o grande desafio, além do risco natural do vírus e os sintomas da possível contaminação, que é o que a gente não deseja, né? Mas o grande desafio é lidarmos com essas nossas características e que elas sejam afloradas por conta dessa convivência muito intensa durante todo esse tempo. Ainda temos mais um período pela frente, né? Mas eu diria que, psicologicamente falando, o grande desafio é lidarmos com aquilo que é acionado em nós, né? E quais seriam as possíveis atitudes, né, ou hábitos que nós poderíamos introduzir, né, no nosso dia a dia, que para muitos se torna um longo dia, uma longa noite, né? Que atitudes nós poderíamos trazer para o nosso dia a dia que podem nos auxiliar a superar esse momento difícil? Kátia, é importante dizer, assim como nós temos aquelas características que eu citei há pouco, algumas dificuldades, nós temos também características positivas. Isso faz parte de nós, como, por exemplo, o companheirismo, o otimismo, a alegria, a capacidade que nós temos de cuidar do outro, de prestarmos atenção no outro, ou até mesmo algum talento especial. Nesse momento agora é hora de atentarmos para isso, né? E resgatar essas características e colocá-las em ação. A nossa cabeça funciona assim. Se a gente não age buscando uma ocupação, direcionando a nossa mente para uma ocupação, ela é tomada de alguma forma por algo, geralmente uma preocupação, né? Uma atenção especial àquilo que a gente imagina que possa ser um problema ou um risco futuro. E também é característica nossa o catastrofizarmos. É característica nossa desenharmos o futuro de forma muito mais pessimista e difícil
do que geralmente a realidade se revela. É natural que seja assim. É melhor a gente se preparar demais do que sermos surpreendidos. Mas vale a pena um olhar sobre isso. Como eu comentei, geralmente a realidade fica entre um pensamento extremamente otimista e um pensamento extremamente pessimista. Então, ao olharmos com otimismo o futuro, o momento, as características que nós temos positivas, realçá-las, é comum nessa convivência familiar que um ou outro não esteja vivendo num certo dia, um bom estado de humor. É interessante respeitar e cuidar do outro, é interessante acolher o outro nessa situação, porque em outro dia pode ser a nossa vez a precisarmos de uma ajuda, né? Então, essas características positivas que nós temos nesse momento, elas seguem a nosso favor. E, além disso, temos também algumas dicas, né, que eu acho que podem ser interessantes para isso que a gente está passando no nosso dia a dia. Vamos listá-las todas. Sim, sim. Então, Kátia, eu diria o seguinte, né? Tudo começa, tudo passa também pelo nosso corpo. A nossa calma passa pelo nosso corpo, a retomada da nossa calma passa pelo nosso corpo. Isso começa, muitas das vezes, com a regulação da nossa respiração. É fundamental para que a gente tenha, né, o retorno de uma mente mais tranquila e a nosso favor, que a nossa respiração ela esteja ali regulada. E o que é regular a respiração? É simplesmente prestar atenção na nossa respiração. Geralmente, o ansioso respira muito rápido. Isso dificulta o nosso pensamento. Regular a respiração é respirar com calma, né? E vale a pena alguns minutinhos de atenção a isso, como, por exemplo, uma boa postura e inspire e solte o ar, prestando atenção nesse fluxo da respiração de uma forma calma, na medida que o pulmão necessita de ar e no ritmo normal do corpo. Essa é a primeira dica. Regular a respiração. Uma outra dica é regular o sono. É comum que nessas situações ficarmos muito em casa, né? Às vezes a gente experimenta isso nas férias, a gente começar a trocar a noite pelo dia. É importante a disciplina do sono, acordar na hora que a gente está acostumado a acordar, termos as nossas atividades ao longo do dia ali já planejadas, já pensadas e irmos dormir na hora que faz parte da nossa rotina, porque regular o sono é regular o nosso organismo. A gente precisa do tempo de descanso. Muito tempo sem fazer atividades em casa faz com que a gente não se canse tanto, não durma tanto e o organismo não se recupera, né? Então, uma outra dica, já temos duas dicas: respirar bem e regularmos o nosso sono. Uma outra dica é cuidado com a nossa higiene, cuidado com a gente de uma forma geral. Então se cuide, coloque uma roupa bacana em casa, se arrume em casa, se cuide. Quando a gente faz isso, quando a gente cuida da gente, a gente realça o nosso valor. Isso tende a elevar o nosso humor. Uma outra dica também são as rotinas e atividades dentro de casa. Tende a sobrar tempo. Tendemos a ter tempo em casa, mas tempo sem organização é pior. Então, aquele projeto, aquele desejo, aquela ideia que a gente foi deixando por falta de tempo, aquela reforma daquele móvel, a leitura daquele livro, né? Aprender aquele bordado, seja lá o que for. É momento e é tempo e é possível para muitos aprender alguma coisa. Vamos à próxima dica. Cuide do outro. Entenda que perto de você, junto de nós, tem alguém que pode estar precisando de alguma coisa, seja dentro de casa, seja numa outra casa. E hoje nós temos a facilidade do contato remoto, né? Então, cuide do outro. Entenda que o outro também pode estar passando por um momento difícil. No nosso momento de melhor condição, é momento de olharmos o outro. Tomemos sol,
15 minutos de sol é bom para a pele, é bom para o humor, é bom para algumas vitaminas. Conecte-se com a espiritualidade. Cada um da sua forma, cada um da forma que entende. A espiritualidade é aquele exercício de pensar naquilo que a gente consegue, de pensar naquilo além do sofrimento que a gente está passando, que tem muito a ver com esperança. Pensar com esperança, cada um na sua prática, é um exercício de espiritualidade, né? Sempre observando a nossa postura altiva. Eu sei que às vezes é bem difícil, aliás, está sendo difícil para todo mundo, mas a nossa melhora passa pela nossa atitude, né? União familiar é momento, né? Acho que inevitavelmente, forçosamente, é momento de vivermos com os nossos familiares. Então, uma ideia de união e coesão é bastante útil nesse momento. E se precisar de ajuda, busque auxílio. A nossa necessidade é a oportunidade do outro ali revelar o seu valor. Assim como é bom para a gente quando a gente consegue ajudar, vai ser bom para o outro quando a gente pede ajuda. Essas dicas aí já foram mais que suficientes. Eu acho que traduzem num exercício contínuo do estar bem consigo mesmo e no seu entorno, né? Porque na medida em que está em confinamento, com pessoas, né? Essa questão do espaço, né? Da zona proximal, é importante essa atenção seletiva também para com o outro, né? E na medida em que você está bem, você propaga o bem no seu entorno também, né, professor? A importância da gente, da nossa saúde mental, é interferir também e alterar a saúde mental de quem está do nosso lado, né? Ah, sim, sem dúvida. O nosso estado de humor reflete no outro. Isso aí, né, não temos dúvida. Se trata de energia, de atmosfera familiar. Se eu estou bem, eu consigo passar isso para o outro no olhar. O outro capta isso. Se eu estou mal, se eu estou agitado, de alguma forma isso chega até o outro. Então, nos cuidarmos é uma forma de cuidar do outro. Contribuirmos para o nosso bem-estar é bom, porque a gente tende a aliviar o sofrimento dentro da gente, e a gente, como você bem comentou, e eu, né, reforço aqui também, é uma forma de cuidar do outro, é uma forma de valorizar o outro. Assim como a gente sabe o quanto é bom estarmos diante de alguém que está positivo, está otimista, está em condição de ajudar. E às vezes, Kátia, não precisa muito não. Se colocar para escutar, só isso. Às vezes a gente só precisa falar, a gente só precisa colocar um pouco para fora aquilo que está difícil. Então, aquela qualidade do bom ouvinte, né? Onde a gente só se coloca, a gente empresta ali, a gente nos empresta para o outro, só ouvirmos, às vezes, já é tudo que o outro precisa. Né? Mas sim, o que você falou faz bastante sentido, porque juntos nós somos mais fortes. Esse juntos aí me recorda o projeto da Universidade Católica de Petrópolis, né, que você coordena, né? Ele é um apoio psicossocial que a universidade realiza junto aos estudantes, né? Pode falar um pouquinho como porque ele se iniciou antes desse momento, né, de confinamento e de distanciamento social. E como é que agora vocês estão se relacionando para estar juntos? Cheios, né? Juntos nós somos mais fortes, né? Verdade. Bom, o programa Juntos da UCP, esse programa de apoio psicossocial para os alunos da UCP, nós reparamos ao longo dos últimos anos, né? Não que isso ocorresse só nos últimos anos, mas uma ansiedade além do que a gente considera ali confortável, desejável, junto aos nossos alunos. A gente pode entender que um estado de ansiedade é comum acontecer nesse período de vida do jovem, né, do adulto, quando em uma faculdade, numa formação profissional, isso é comum. Mas a gente entende também que isso pode ser atenuado.
isso merece um olhar de cuidado. Então a UCP, né, preocupada com isso, principalmente o curso de psicologia, nós desenvolvemos um programa onde nós temos psicólogos experientes, um grupo de alunos também bem selecionados, que se reúnem semanalmente para que alunos que estejam vivendo um momento de ansiedade, um momento de dificuldade na vida, relacionada também aos estudos, né, ao que vive ali no dia a dia da universidade, ele tivesse um local de apoio, de suporte, onde ele pudesse falar sobre as suas dores, as suas ansiedades, e ali ele também tivesse o apoio do grupo, né? Dividir a sua situação é aliviar o peso, assim como escutar de outras pessoas as suas dificuldades e as suas saídas também ajuda ao sujeito a pensar nas suas saídas, nas suas estratégias, e tem dado bastante certo. Nós vínhamos com esses encontros, né, para os alunos na UCP, e quando veio a pandemia, o que nós fizemos? Nós migramos para a plataforma virtual. Então hoje os encontros do programa Juntos ocorrem também na plataforma virtual. Todos que precisarem, quiserem um apoio psicológico, são muito bem-vindos. É só mandar um e-mail para juntos@ucp.br. A gente vai recebê-los de braços abertos. É importante observar, né, porque nós somos adaptáveis, né? Porque essa capacidade de nós nos relacionarmos, é claro que nada substitui o estar junto, né, fisicamente, presencialmente, mas essa capacidade também de nos adaptar, o uso de ferramentas tecnológicas, para que nós possamos nos manter unidos, né, e integrados, dando conta de uma das nossas mais importantes experiências, que é o socializar, né? É a questão do estar em grupo, do sentimento de pertença, de estar com o outro. Então, essa capacidade, ela é muito rica e certamente oferece à psicologia, né, e especialmente as aulas da psicologia, né, um campo de infinitas possibilidades de estudo e de reflexão, né? Exatamente. Nesse momento, nós estamos aprendendo muito com toda essa situação, nos adaptando, e o reflexo disso é nós conseguirmos manter as nossas atividades de ensino, de pesquisa, de encontro do programa Juntos. Então, a gente entende também, aí eu divido com vocês, na psicologia a gente entende que o que nos causa desconforto, o que nos causa sofrimento, não são as coisas em si, mas como a gente lida com as coisas, como a gente entende as coisas. Então a situação ficou um pouco diferente, bastante diferente, nos exigindo bastante como a gente entende, como a gente encara isso, é que vai dizer como que a gente vai ficar. É um grande desafio sempre, mas volto a usar esse bordão aqui, juntos, unidos, se apoiando, né, com o apoio mútuo, a gente consegue passar por isso, e isso passa. Já passamos um bom trecho dessa situação, só tem uma coisa certa, vai passar, né? Então, é assim que eu vejo, e essa é a contribuição da psicologia. Professor, obrigada pela sua participação. Certamente nós vamos retornar com algumas questões a partir desse nosso primeiro encontro aqui no CP Online. Agradeço a sua disponibilidade e até um próximo CP Online. Eu que agradeço imensamente, foi um prazer conversar com você, né, passar um pouco dessa mensagem, e me coloco aqui à disposição. No mais, eu deixo aqui a recomendação, né, cuidem-se todos, né, isso tudo vai passar para que a gente volte a se abraçar. Um grande abraço aí para todo mundo. E nós encerramos aqui mais uma vez pelo CP Online da Universidade Católica de Petrópolis. Até o próximo.